Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet, comigo na nossa bancada de formadores de opinião independentes, Marina Elaine Pereira, advogada, especialista em gente e solução de problemas. Satisfação imensa, doutora Marina. Para mim também é uma grande satisfação poder estar aqui comentando as notícias. Prazer revê-lo, Oliveira. A satisfação é nossa e nós vamos falar de um assunto que chama atenção. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia, composta pelo Antigo e pelo Novo Testamento em seus capítulos ou versículos, sendo garantida a pregação do seu conteúdo em todo o território nacional. Segundo o relator do texto, o último censo indica que 87% da população brasileira professa uma fé cristã, reunidos em igrejas de diversas denominações, e isso lhe dá um embasamento para apresentar esse texto. Como vê essa iniciativa, doutora Marina Elaine, a discussão deste contexto, desse cenário, né, da Bíblia Sagrada dentro do Congresso Nacional, num estado considerado laico? Pois nossa Constituição, né, que é a Carta Magna, feita lá atrás pelos constituintes em 88, ela traz expressamente essa expressão que você acabou de dizer: o Estado é laico. E esse tipo de assunto não deveria, Oliveira, se chegar até mesmo a se propor projetos nesse sentido. Deveriam ser assuntos que o Estado não pode tomar partido, não pode fazer qualquer tipo ou tentar fazer qualquer tipo de alteração. Há assuntos que o Estado não tem que se meter. Isso tem que ser feito, principalmente quando a gente fala em religião e fé, que é um caráter muito subjetivo e não é. E quando a gente fala de fé e de religião, a gente não está falando de políticas públicas. A função do Congresso, a função, né, dos governantes é para uma outra atividade e não para essa. Então, se existiu esse projeto, infelizmente é porque devem ter tentado, né, com certeza, fazerem alterações no texto sagrado. Você veja o absurdo que chegamos. E o projeto é justamente esse, né, que tenha essa vedação. Exato. Mas, repito, o Estado é laico e não deveria sequer esse assunto chegar, né, com relevância para ser discutido. A gente tem tantos outros assuntos relevantes, né, que muitas vezes ficam encabetados, e esse, né, totalmente desnecessário, porque não deveria sequer ser proposta de discussão. Já aprovado na Câmara, segue agora para o Senado, e o importante, doutora Marina, acho destacar, é que se trata de um projeto da bancada evangélica, de um dos representantes da bancada evangélica, e principalmente nesses tempos estranhos em que vivemos, né? Quando a gente você abre a Constituição, você vê que o Estado é laico, como foi destacado aqui. Daí, de repente, você vê o presidente da República no seu slogan falando que Deus acima de tudo, você vê a religião entrando ali dentro da cadeira presidencial. Não distante a isso, o Congresso Nacional agora. A minha pergunta no sentido de querer entender, na sua visão, o porquê dessa movimentação, dessas movimentações da religião tão próxima do poder. Exatamente, Oliveira. A religião e o poder sempre caminharam juntos e não é de agora. Isso, se a gente puxar, né, na história, lá atrás, na história antiga, a gente vê veemente os religiosos, né, assim denominados, com participação assim, importantíssimas na política, inclusive através de conselheiros, palpitando mesmo, coisa que não poderia de forma alguma ter acontecido. Então a gente já viu, inclusive com fatos, né, e com cometimentos de atrocidades. E justamente a Constituição de 88, que é a nossa, né, falando em termos de Brasil, ela trouxe essa questão do Estado ser laico para não ter essa participação, né? Não tem. Quando você é um parlamentar, você não tem que defender interesses religiosos. Você tem que estar lá para a população em si. E todos nós
independente da sua crença, necessitamos da prestação de serviços públicos, de políticas públicas, e eu não posso simplesmente priorizar um determinada, como posso falar, um determinado curral eleitoral, né, se assim a gente pode falar, por questões de fé. Isso é muito preocupante, Oliveira. Então, até porque você prioriza com base em questões subjetivas que muitas vezes não atendem ao interesse de todo mundo. Doutora Marina, sim, pode concluir. Não, são questões, né, que o Estado não tem que se meter. São coisas para a família tratar. A gente já falou disso antes e é o ponto de vista que eu defendo. Há situações, há fatos que o Estado não tem que se meter. Não é política pública para isso. Eu até vou te provocar também nessa linha de raciocínio, que esse assunto vai longe se a gente for. O nosso foco aqui é a alteração do texto sagrado, né, da Bíblia que tramita no Congresso Nacional. Mas quando a gente vai conversando, como você coloca que o Estado não deveria se meter nessa questão, né, que é um entendimento amplo daqueles que estudam a Constituição, a legislação brasileira, daquilo que já está consagrado, a gente vê nos últimos tempos, principalmente, muitos debates da religião se posicionando contra o aborto, contra o homossexualismo, trazendo, daí por isso que eu te coloco, trazendo como base da discussão a Bíblia Sagrada, né? Eu te pergunto o seguinte: esses conceitos, eles deveriam chegar, se o Estado é laico, né? Se o Estado não deve se meter nisso, como que você vê essa discussão também dentro do campo religioso, no Congresso Nacional, nas câmaras dos deputados, mesmo nas câmaras municipais ou assembleias legislativas? Então, assim, na minha opinião também o Estado não tem que se meter. Você pode explicar esses temas que você falou, talvez, por exemplo, né, pegando a questão do aborto, do ponto de vista talvez científico, ponto de vista médico, né, que é realmente a concepção em si, a possibilidade ou não. E esses assuntos, desde a homossexualidade, até mesmo a própria a homossexualidade, a gente cai na ideologia de gênero, né, que é muito também discutida, são assuntos, Oliveira, que têm que ser tratados pela família. Então, o atual presidente, ele usa de fato Deus acima de tudo, família, pátria e liberdade, mas na realidade, a gente percebe, né, um movimento favorável, um movimento de repetições dessa frase, como sendo defensores, né, do presidente, quem compactua nesse sentido, mas são valores que não tem que vir de um político. Não tô falando que seja certo ou errado isso. Exato. Mas são valores que, por exemplo, eu dentro da minha casa, eu estou passando aos meus filhos com base no que eu aprendi da minha mãe, da minha avó. Então, é isso. E o que eu acredito que eu sinto, né, em termos de sociedade, é que a impressão que se dá é que a sociedade está perdida e você precisa utilizar um salvador. Exato. E aí, até muitas vezes, né, eu vou aproveitar falar essa frase, não defendendo ninguém, mas você vê que a fala ela é conveniente dependendo pro lado que você está. Da mesma forma, porque só tem uma única forma, Oliveira, de você poder, de fato, viver a tua fé, processar, né? É com exemplo. O exemplo. Não tem nem dúvida. Não tem outro. Eu posso aqui recitar 10 versículos da Bíblia e virar a esquina e não praticar nenhum. Exato. Não tem nem dúvida. Então, é o exemplo. E isso, né, dentro da minha fé, do que me foi passado, Jesus veio e pregou o amor o tempo todo. Exato. E nem por isso, repito, contaminou a população pelo amor. Então, quando se tem frases, muitas vezes, que a gente está vendo hoje, como eu falei,
eu sou a partidária, não estou defendendo ninguém aqui, mas eu não acredito que algum político dissemine ódio e que o outro político, agora o amor voltou. Não, gente, o amor não vai voltar por político nenhum. O amor está dentro de você respeitar o teu irmão, né? Que é uma coisa lá de trás. A gente está falando do ensinamento de Jesus de 2000 anos atrás. E ele, além de falar, ele dava esse exemplo, que eu acho que isso que é o mais importante. Coisas que os políticos não estão nem aí. Eles vão falar o que quer ouvir para ganhar teu voto. Não tem nenhuma dúvida. Na tua fala, o contexto bíblico, né, e desse debate permite toda essa nossa conversa aqui, né? Tanto é que você fala aí, você cita 2 exemplos, e muitas vezes de um lado um fala de amor, do outro lado o outro fala de família com 3 mulheres vivas. Então você vê que nem sempre dá pra gente botar fé nesses caras, né? Mas por outro lado, Marina, só pra gente ir fechando a nossa conversa, quando a gente fala que questão de aborto, né, dentro desse campo, dessa discussão, aborto, homossexualismo, não deveria estar sendo debatida dentro do contexto bíblico, ou seja, sendo levado pelo Estado como a base da discussão, a Bíblia, dentro das câmaras, isso não quer dizer que a religião não possa discutir e manter as suas convicções, né? Ou seja, dentro do ambiente dela. Dentro do ambiente dela, né? Dentro do ambiente dela, tanto por isso que a nossa Carta Magna, ela coloca esse estado laico. Olha, na religião, você acredita naquela religião, você naquela organização, vá para lá, pegue aquilo, segure para você, né? Eu acho que é isso, porque muitas vezes se faz uma mistura. Olha, estão nos censurando, estão querendo nos calar, e não é esta a realidade. E aqueles que acreditarem nesses princípios e confiarem nesses princípios, que sigam. É esse, não é isso? Perfeitamente. Porque, vamos supor, a determinada denominação. Eu sou cristão, eu sou da congregação, eu sou do quadrangular, eu sou católico. Se você se denomina dessa forma, é porque você vai seguir os ensinamentos, né, a doutrina que estão ali pregando. E se aquilo for bom para a tua vida, isso é muito íntimo, Oliveira, muito pessoal. Se aquilo for bom para a tua vida, você acredita naquele ensinamento, você tem que, né, seguir aquilo e respeitar aquilo. O que não deixa de ser, de certa forma, como se fossem leis, né, para serem seguidas dentro do dogma, da doutrina de cada um. Mas no Estado, de repente, trazer isso como uma conversa de políticas públicas, tentando discutir com a base da religião, é uma mistura que, assim, vai muito além, e o final a gente sabe que não vai ser bom. É lógico. Então, dentro desse campo de análise desse cenário, desse projeto que tramita, quando a Constituição, e aí trazendo também para o lado jurídico, mas isso é muito importante, que essa conversa minha com a Marina aqui, é o que acontece nas comissões do Senado, na comissão da Câmara, eles abrem o leque da discussão para poder trazer sempre para o contexto constitucional. Daí eu te pergunto o seguinte, justamente isso, a definição do Estado laico, e se esta definição desse Estado laico já dá essas garantias de que o texto sagrado, ele está preservado dentro da sua esfera. Deveria, mas pelo jeito não tá. Se eles estão querendo fazer esse projeto aí para proibir as alterações, mas assim, a frase é tão curta e tão cheia de conteúdo ao mesmo tempo, porque Estado é laico, acabou. Você não tem que ficar querendo inventar a roda. Cada igreja vai ter a sua denominação dentro daquilo que ela prega, né, lá no templo dela. Não temos que trazer isso para o poder público em si. Inclusive, eu vou te contar, né, uma particularidade. Quando fui secretária de saúde, a gente encontrava dificuldades nos hospitais aqui. Não preciso nominar, né? Mas os hospitais públicos aí que prestam serviço para a prefeitura, que são administrados pela Igreja Católica, de não querer fazer laqueadura. As mulheres por hemorragia não queriam fazer laqueadura. Por motivos religiosos.
Marina, é muito importante essa sua colocação, já que nós dois aqui que estamos sendo colocados aqui, não temos nenhum princípio cristão, ok? Então nos dá independência para falar sobre esse assunto. Quando eu faço de forma irônica, minha querida Marina, porque quem nos ouve tem essa interpretação, não sabendo a nossa formação, a nossa fé cristã que temos desde pequenininho, né? Então é muito importante, porque essa nossa conversa é uma conversa que deveria se expandir, né? Ou seja, esse entendimento, né? Então, dessa separação do Estado, né? Porque nós... Exatamente. Ou seja, nós dois temos princípios cristãos, né? E não vem o caso aqui ser exposto, mas temos este entendimento que eu também vejo, só para a gente encerrar, Marina, que muitas vezes esses debates dentro da Câmara do Parlamento, ele na verdade se torna aí como uma estratégia de permanência no poder por parte daqueles que nos representam, na chamada defesa da fé, onde nós temos que se manter vigilantes dentro do poder, só que só eles que são os vigilantes, aqueles que estão lá, né, permanentemente, sem qualquer substituição, entre eleição e sai eleição, em defesa dos princípios da família, da Bíblia, da fé e de tudo mais. É isso que a gente vê, né? Mas, em linhas gerais, a Constituição já garante isso. É isso que você quer dizer? Exatamente. Tem que ver cada particularidade de acordo com aquilo que é proposto. E esses assuntos não têm que ser discutidos no âmbito de congresso, nada disso, né? Tem que ser processados dentro de cada religião e, óbvio, né? Por óbvio, não deve haver alterações nos textos, né? Porque senão, né, você perde a essência em si, né, Oliveira? Não tem... É lógico. Mas... não vai ter fidelidade, né, aquilo lá. Vai ficar muito vago, né? Principalmente porque a gente sabe que o homem, né, tem as suas paixões no sentido de escrever aquilo que for melhor lhe convir. Aliás, a Bíblia já dá essa garantia, né? Eu tô vendo aqui, né? De ter um trecho da Bíblia que fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Parece que tem um versículo que diz isso daí, ou seja, a partir do momento que você coloca no teu coração um entendimento, você jamais será apagado, porque ela está dentro de ti e você está ali preservando tudo aquilo, mesmo que as letras sejam alteradas, né? Esse é o princípio da fé. Um abraço para você, doutora Marina Elaine Pereira. Eu que agradeço, então, sempre que precisar, a gente vai estar aqui para comentar as notícias e esclarecer aí os nossos internautas, né? Seguidores, tudo. Seguidores, mudou as denominações aí. Correto. Doutora Marina Elaine Pereira, advogada, especialista em gente e solução de problemas, por isso que eu estou conversando com a doutora Marina sobre esse assunto, já que a sua especialidade trata de gente e solução de problemas, para a gente poder entender esse contexto da sociedade, em que nós temos aí a Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei que veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia compostas pelo Antigo e Novo Testamento. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.